Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática, ok? Antes, eu gostaria de dar um recadinho para vocês sobre o Classroom, para que vocês consultem o Classroom, vão até lá no link, enviem a atividade de vocês, tá? É importante para vocês enviarem e terem presença, ok? Qualquer probleminha, procurem a escola de vocês. Se for o caso, peçam atividade impressa, tá? Mas, por favor, tá? Se atentem a esses recadinhos e corram atrás aí dos conteúdos, tudo bem? Bom, hoje então nós temos a participação do nosso intérprete, o Natan. Tudo bem, Natan? Então vamos lá. Pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E hoje nós vamos falar sobre as propriedades de uma igualdade e princípios de equivalência, ok? Lembra das equações? Então, hoje nós vamos fazer uma retomada. E nós vamos começar a aula de hoje falando sobre a igualdade, ok? Vejam, então, esses 3 exemplos que a professora colocou aqui para vocês, ok? Bom, o que são as igualdades? Lembra da equação? A equação ela sempre vai vir composta de 2 termos. Um termo antes da igualdade e um termo depois da igualdade. Para que esses termos sejam iguais, eu devo ter o mesmo valor numérico antes e depois, ok? Então, olha essa primeira situação. Eu tenho 5 antes da igualdade e tenho 5 depois da igualdade. Os termos são iguais. Olha essa situação, eu tenho 3 mais 5 e depois da igualdade eu tenho 5 mais 3. Só que 3 mais 5 ou 5 mais 3 vai me dar a mesma coisa, né? Vai me dar o resultado 8, ok? E essa situação aqui, será que os termos são iguais? São iguais. Por quê? Veja, 2 elevado à terceira potência. Lembra o que é 2 elevado à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, muito bem, 8. Então, eu tenho 8 menos 5. 8 menos 5 é 3. E 3 é igual a 3? Sim. Então, esses 3 exemplos aqui, eu estabeleci uma igualdade entre os membros de uma equação, ok? Bom, então, olha esse exercício aqui que a professora vai passar para vocês. A balança abaixo está em equilíbrio, isto é, a massa dos pratos é igual. Considere que cada bolinha pesa 1 kg e que X representa a massa de cada caixinha, ok? Então, a sentença matemática que representa a igualdade das massas dos pratos é: letra A, 7 menos x igual a 4. Letra B, 7 mais x igual a 2 mais x. Letra C, 7 mais 2x igual a 2 mais x. E letra D, 7 mais x igual a 2 mais 2x. Então, um tempinho para você tentar resolver esse exercício 1.
Vamos lá então, corrigindo o exercício. Veja, quando ele fala que a balança está em equilíbrio, o que isso significa? Significa que a mesma quantidade, eu tenho a mesma quantidade nos dois pratos, ok? E ele pede então para você interpretar esse exercício por meio de uma equação. Então você vai interpretar primeiro a quantidade que tem no primeiro prato e depois a quantidade que tem no segundo prato. Pessoal, nós não sabemos qual é o valor da caixa, então nós vamos chamar esse valor de X. Então, o primeiro prato, quantas bolinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, ok? Então, primeiro prato, 7 bolinhas, mais uma caixa, que é um valor desconhecido, eu não sei qual é, 7. Então, primeiro prato, 7 mais X, igual. No segundo prato, nós temos 2 bolinhas, mais 2 caixas de valor desconhecido, ok? Então, a opção correta desse exercício é a letra D, 7 mais X igual a quantidade que está no segundo prato, 2 mais 2X, tudo bem? Bom, então aqui a gente aprendeu a representar uma equação por meio de uma situação, problema. Agora a gente tem que falar um pouquinho dos princípios. Por quê? É pelos princípios que eu vou conseguir resolver uma equação, ou seja, encontrar o valor de X. Então, o primeiro princípio que a gente aprende é o princípio aditivo, tá? Ou seja, vocês perceberam que eu tenho 2 pratos novamente, que representam os 2 membros de uma equação, ok? Então, se eu quiser manter o equilíbrio, eu sempre tenho que adicionar a mesma quantidade a cada um desses pratos. Então, olha aqui, a professora adicionou 7 para os 2 membros para manter a igualdade na equação, ou seja, manter a igualdade na balança, ok? E o segundo princípio a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Ou seja, se eu quiser manter o equilíbrio da minha balança, eu vou ter que multiplicar os 2 membros pelo mesmo valor, pelo mesmo termo. Então, a professora colocou aqui, ó, 2, multiplicou por 2 esse termo e multiplicou por 2 também esse termo, ok? Para quê? Por que eu faço isso? Para que a balança se mantenha em equilíbrio, ok? Então, vamos lá, no exercício 1. Nesse exercício, ele fala assim, a balança abaixo está em equilíbrio, ou seja, ela tem a mesma quantidade nos 2 pratos. Se for colocado mais uma caixa de 450 gramas em cada prato, o que acontecerá com a balança? Letra A, o lado esquerdo ficará mais pesado que o lado direito? Letra B, o lado esquerdo ficará mais leve que o lado direito? Letra C, os 2 lados da balança continuarão em equilíbrio. Então, um tempinho para vocês resolverem essa questão. Tudo bom? Tudo bem?
Vamos lá então? Veja, nesse enunciado ele fala que a balança já está em equilíbrio, ok? Ou seja, a quantidade que eu tenho no primeiro membro, no primeiro prato, é a mesma quantidade do segundo prato. Aí ele falou assim, se eu colocar 450 gramas aqui e aqui, o que vai acontecer? Veja, a balança já está em equilíbrio e eu vou colocar a mesma quantidade. O que vai acontecer? Os dois lados da balança, eles vão continuar em equilíbrio, tudo bem? Vamos lá então. Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho um esqueminha de uma balança que simboliza uma equação e esse esquema mostra que a balança está em equilíbrio. Olha lá, eu tenho a mesma quantidade nos dois membros. Letra A, determine a equação que a balança está representando. E letra B, qual é a massa de cada cubo? Perceba que ele não colocou o valor dos cubinhos, né? Ele chamou cada cubinho desse de X. Então, um tempinho para você tentar resolver.
Vamos lá, então? Nesse exercício, então, eu tenho 4x mais 5, meu primeiro membro. O segundo membro, 3x mais 15, né? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. E qual é a massa do cubo? A massa do cubo nós chamamos de x. Então, nós vamos pegar a nossa equação e vamos simplificá-la. Nós vamos aplicar aqui o princípio aditivo. Nós vamos tirar menos 3x das duas igualdades, ok? Então, retirei 4x menos 3x, sobrou x mais 5 desse lado da igualdade. Do outro lado da igualdade, 3x menos 3x, 0. Sobrou apenas 15, ok? Veja, nós podemos aplicar agora, mais uma vez, o princípio aditivo, agora com a parte numérica da equação, porque eu tenho números antes e depois da igualdade. Então, eu tiro menos 5, tá? Que é o valor em comum dos dois termos da equação. Então, eu tiro menos 5 aqui e menos 5 aqui também, ok? O que vai sobrar para nós? X igual a 10. Então, o valor de cada massa, de cada cubinho, é igual a 10, ok? Esse exercício agora, pessoal, com as 10 caixas que tenho, fiz 2 pilhas da mesma altura. Observe que em algumas caixas, coloquei um adesivo com um número que representa a sua altura em centímetros. As que estão sem adesivo possuem a mesma altura. Letra A, calcule a altura das caixas sem adesivo. Letra B, qual é a altura de cada pilha de caixas? Leia com atenção e tente resolver este probleminha.
Vamos lá então? Então veja, cada etiqueta dessa simboliza já a altura das caixas, ok? Então, das demais caixinhas eu não sei qual é a altura, então nós vamos chamar de X, ok? Cada pilha dessa representa um membro da minha equação, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Quantas incógnitas, quantos valores desconhecidos nós temos na primeira pilha de caixas? 3. Então, nós vamos colocar aqui 3x. E os valores conhecidos? 14 mais 16, que vai dar 30. Igual. A segunda pilha de caixas é o segundo membro da minha equação. Então, veja, quantos valores desconhecidos nós temos aqui? 2x. E somando esses 3 valores conhecidos, nós temos 40. Então, essa é a equação para esse exercício, ok? Agora, vamos aplicar o princípio aditivo, vamos tirar menos 2x das duas igualdades e teremos x mais 30 igual a 40. E podemos aplicar de novo mais o princípio aditivo para eliminar o 30, né? Então, eu coloco menos 30 nessa igualdade, menos 30 na outra igualdade e sabemos que o valor desconhecido é igual a 10, ok? E aí, eu vou somar todos esses valores para descobrir qual é a altura dessa pilha de caixas, ok? A altura deu 60 para as duas caixas. Então, significa que como elas têm a mesma altura, certo? Cada caixa mede, cada altura, cada pilha de caixa mede 60, ok? Exercício. Estas caixas têm o mesmo número de canetas coloridas. Letra A. Qual é a equação que representa essa situação? Letra B. Quantas canetas há em cada caixa? Um tempinho para vocês tentarem resolver.
Então, vamos lá. Veja, em cada caixinha dessa, nós não sabemos quantas canetas nós temos, ok? Então, eu tenho quantas caixas de caneta antes da igualdade? 2 caixas de caneta. Então, a professora expressou isso por 2x, porque nós não sabemos a quantidade de canetas de cada caixa, mais 2 canetas, ok? Igual. Então, veja, novamente, a caixa nós vamos chamar de x, mais quantas canetas nós temos aqui? Mais 8 canetas, ok? Bom, agora que montamos a nossa equação, nós podemos resolvê-la. Então, vamos aplicar o princípio aditivo. Vamos tirar a mesma quantidade de x das 2 igualdades, ok? Então, vou tirar menos x dessa igualdade e menos x dessa igualdade também, certo? Bom, então a parte das variáveis, das letrinhas da minha equação, eu simplifiquei. Agora eu posso aplicar o princípio aditivo de novo com os valores numéricos. Vejam que esse nome princípio aditivo, eu posso ou aumentar a mesma quantidade ou posso também tirar a mesma quantidade dos 2 lados da equação, tá? É porque vocês podem ficar em dúvida, mas princípio aditivo eu só estou tirando? Sim, princípio aditivo, ou você pode acrescentar a mesma quantidade ou pode tirar a mesma quantidade dos 2 lados da equação. E nós tiramos a mesma quantidade dos 2 lados da equação, ok? Portanto, o nosso x é igual a 6. Significa que eu vou ter 6 canetas dentro de cada caixinha, ok? Então, olha esse exercício aqui. Esta balança está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso. Letra A, qual é a equação que representa essa situação? Letra B, qual é o peso de cada melancia? Um tempinho para vocês resolverem.
Vamos lá, pessoal? Veja, como é que a gente vai montar a equação para essa situação? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu analiso o primeiro membro, depois eu analiso o segundo membro da balança, ok? Qual é o valor desconhecido? O valor da melancia, né? Então, veja, aqui eu tenho duas melancias, tá? Uma aqui na frente e outra atrás. E eu não sei o valor. Então, eu vou chamar isso aqui de 2x, mais o valor conhecido, que é 7, ok? Igual o valor da melancia de novo, que vamos chamar de x, mais o valor conhecido, que é 12. Então, montamos a nossa equação, tudo bem? Só que ele pede para você encontrar o valor da melancia, o valor de x. Novamente, vamos aplicar o princípio aditivo. Nós vamos retirar a mesma quantidade dos dois lados da minha igualdade. Então, eu tirei um x nessa igualdade, vou tirar um outro x nessa igualdade. Por que não dá para tirar 2x aqui desse lado e 2x aqui desse lado também? Porque aqui eu só tenho um x, tá? Então, eu não posso tirar um valor e ficar devendo. Eu tenho que pensar que eu estou usando o princípio aditivo para facilitar, para suprimir, para eliminar, para tirar um membro, para facilitar a minha conta. Então, se eu tirar um x, eu já elimino esse xzinho aqui dessa igualdade, tá? Então, vamos lá. 2x menos 1x vai sobrar 1x mais 7. E x menos x é 0, vai sobrar 12, ok? Vamos lá, posso aplicar de novo o princípio aditivo? Posso. Quem que eu vou tirar agora? Eu vou tirar o 7, né? Por quê? Porque se eu tirar 7 daqui, eu elimino esse 7 e fica só o valorzinho aqui, que é o valor do que eu estou procurando, o valor de x, tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer, olha lá. Tirei menos 7, tirei 7 dos dois lados. Sobra quem? 7 menos 7, 0. Opa, eliminei um número a menos, né? Eliminei o número e facilitei a minha conta. Então, x é igual a 5. 12 menos 7, 5. Então, o valor da melancia é 5, tá bom? Bom, meus queridos, nessa aula nós falamos sobre a propriedade de uma igualdade e princípios de equivalência. Na próxima aula, então, nós vamos continuar falando sobre as propriedades de uma igualdade e princípios de equivalência, tá? Eu espero vocês, então, até a próxima aula.